As eleições estão chegando ao fim e no dia 30 de outubro de 2022 teremos o resultado do segundo turno. E fica a grande questão: como fica a economia do país se Luiz Inácio Lula da Silva ganhar a eleição? Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar um pouco sobre as propostas e planos de governo sobre economia do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Que fique bem claro desde o início que isso aqui não é campanha política e nem vamos falar sobre tudo que envolve esse personagem. Vamos falar de passado, vamos falar de escândalo, não vamos falar nada disso, até porque eu não estou aqui para fazer campanha política. Estamos aqui para analisar quais são de fato as propostas e planos para a economia que estão no plano de governo desse candidato à presidência, o Lula. Então já fica bem claro que não é achismo, não é opinião, não é nada disso, não tirei isso do além. Tirei do plano de governo oficial, que é público e você mesmo pode ver, mas eu vou resumir para você. Então senta aí, pega a pipoca e vamos pro vídeo. Já estou aqui com o meu roteiro, mas antes quero te pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, né, ativar o sininho e as notificações, porque, pô, galera, deu um trabalho demais para fazer essa pesquisa, consolidar, e na edição também, e é tudo de graça para vocês. Então me ajuda aí, pô, se inscreve no canal, deixa o like. Também compartilhe com alguém que precisa saber essas informações que a gente vai falar aqui hoje. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, lá tem muito conteúdo de finanças e investimentos que vai te ajudar de fato a controlar melhor seu dinheiro. Bom, assim como eu fiz, né, do outro candidato, né, à reeleição, vou deixar aqui no card, tem um vídeo também explicando os planos de governo sobre a economia, né, do candidato Jair Bolsonaro. Eu peguei o plano de governo do Lula e vi as propostas no que tange a economia, tá? Não vamos falar de outros critérios aqui, como social, né, democracia e tudo mais, vamos falar economicamente, beleza? Um detalhe importante, galera, é que de fato, quando se trata do Lula, temos um pouco de dificuldade para entender com clareza as propostas, porque de fato ele ainda não indicou nenhum ministro da economia, né? Até foi questionado há um tempo atrás, e ele falou que só vai indicar se caso ele seja eleito, então a gente não tem muito para onde seguir. Tem rumores de que pode ser o próprio Henrique Meirelles, que já trabalhou com ele, né, foi presidente do Banco Central, ou o próprio Geraldo Alckmin, mas não temos nada. Então fica mais difícil de a gente entender, né, só tem os posicionamentos dele mesmo, diferente do outro lado que a gente já tem um ministro e sabe como que ele pensa. Mas vamos focar aqui, de fato, no plano de governo e vamos ver quais são as propostas que estão lá, tá, escritas, redigidas, preto no branco. Basicamente tem alguns pilares grandes aqui que a gente vai falar. A gente vai falar muito sobre reforma, né, previdenciária e tributária, que tem a ver com os impostos. Vamos falar também sobre programas sociais, vamos falar sobre geração de emprego e renda, tá? Falaremos sobre, né, teto de gastos, que é muito importante, política de preços de combustíveis e também de privatizações, tá? Então essas são as pautas grandes que a gente tem aqui macro e depois vai ter algumas outras micros ali que a gente vai apresentando. Começando lá no artigo 13 do plano de governo, ele defende uma nova legislação trabalhista que tivesse um pouco mais de proteção social em todas as formas de ocupação, não só CLT. Junto desse artigo ele também fala sobre reestruturação sindical, né, pensando um pouco mais no sindicato para garantir mais direitos aos trabalhadores em geral. Não cita no plano de governo o que teria de novo nessa legislação, se seria um benefício a mais, uma mudança do atual, não cita, só cita de fato que ele pretende fazer uma nova legislação trabalhista. Lá no artigo 16 fala um pouco sobre a valorização do salário mínimo, tá? Defende-se a ideia de que o salário mínimo deve ser ajustado acima da inflação. No plano de governo não tem falando como isso seria feito na prática, tá? Mas talvez a ideia seria injetar um pouco mais de dinheiro na economia. De fato, o salário mínimo sofre há muito tempo já com essa desvalorização, inclusive tem até um estudo da própria Diese que defende a ideia de que uma família normal, né, com um trabalhador formal, uma família de 4 pessoas deveria ter um salário mínimo de mais de R$6.000. Obviamente que a proposta que tem no plano não é chegar nesse salário mínimo, mas defende a ideia de ter essa valorização do salário mínimo acima da inflação. Já no artigo 20 fala um pouco sobre a mudança para o novo Bolsa Família, então dá para entender, né, que vai migrar de Auxílio Brasil para Bolsa Família, que seria um novo programa. Não cita valores, apenas cita que seria rendas compatíveis à sociedade, mas de fato não tem nenhum valor expresso nesse artigo ou em qualquer outro da pauta econômica. Depois tem vários artigos ali, 47, 48, 49, que fala sobre geração de emprego e renda, tá? Fala-se muito sobre incentivar o cooperativismo de uma forma geral até grupos menores e também, de certa forma, o empreendedorismo. Ele até faz uma crítica ao modelo atual, que ele chama de neoliberal, esse que está escrito lá no plano, que de fato deve se recuperar algumas forças estatais. Então aqui já mostra uma ideia que de fato tem um peso maior do Estado, né, na sociedade em geral. Também sobre esse tópico não cita muito como, né, de uma forma mais prática e políticas mesmo, de como isso seria feito para gerar mais emprego e renda, só fala-se muito de incentivar o cooperativismo, né, e o empreendedorismo e recuperar essas forças estatais para que o governo tenha um pouco mais de peso ali para, de fato, tentar fazer mais essa geração de emprego e renda. Depois, no artigo 51, fala explicitamente sobre revogar o teto de gastos, tá? Nesse próprio artigo fala que ele também vai rever o atual regime fiscal
brasileiro. A ideia que ele defende aqui é que para colocar pobres e trabalhadores no orçamento, deve-se revogar esse teto de gastos. Aqui, de fato, sobre esse item, não é uma pauta muito positiva para a economia, uma vez que nosso país já tem uma dívida pública muito grande, herdada de muitos anos, e sem um teto de gastos, sem um limite, isso aqui poderia piorar também, corre-se esse risco. Vale lembrar que esse teto de gastos foi instituído lá pelo Michel Temer em 2016, quando era o atual presidente, e é uma maneira de colocar um limite ali nas despesas de todas as áreas do governo, nos gastos públicos, para ter um limite para você não poder gastar mais do que aquilo. Depois, sobre impostos, fala muito claro no artigo 53 e 54 sobre uma reforma tributária, tá? Porque a ideia é reduzir um pouco a tributação do consumo e aumentar um pouco mais, garantir a progressividade, ou seja, para as pessoas que ganham mais acabar pagando mais impostos. Tem até uma frase escrita com essas palavras de que a proposta é que os ricos paguem mais imposto de renda. Então, é uma tentativa de cobrar mais de quem ganha e diminuir a tributação no consumo para tentar amenizar o poder de compra da sociedade. De uma forma geral, não tem uma redução da carga tributária, mas sim uma transferência de tentar amenizar para uma parcela da sociedade e aumentar para uma outra parcela. Também sobre esse tema, não citando o governo, mas isso é um posicionamento muito firme do próprio candidato à presidência sobre corrigir a tabela do imposto de renda até R$5.000, ou seja, para quem ganha até R$5.000, seria isento e não precisaria pagar imposto de renda sobre isso. Também não tem nada falando sobre como que isso seria feito, mas de fato, esse é um ponto que de fato não está no plano de governo, mas é um posicionamento muito firme do candidato à presidência, que ele já defendeu muitas vezes. Depois, no artigo 56, 57 e 58, fala-se muito sobre as políticas de preços de combustíveis, tá? Então, a ideia é desconsiderar essa política internacional que a gente vive hoje, que é a famosa PPI, e considerar mais os custos nacionais, Até tem um termo que ele usa de abrasileirar o preço do combustível. Então, a ideia é abandonar a correção pelo valor internacional e considerar apenas os custos nacionais para definir o preço dos combustíveis que a gente usa na sociedade. Nesses artigos não cita nada de como é que ele lidaria com o desafio, uma vez que a gente importa muitos derivados de petróleo, e de fato essa importação segue um preço internacional. Então teria ali um desafio de praticar um preço nacional, sendo que a gente importa muitos derivados de petróleo a preço internacional. Não cita aqui como que ele resolveria esse gap, essa diferença entre os preços, para que não acabe prejudicando as próprias empresas de petróleo. Mas a ideia seria ter um pouco mais de controle dos preços dos combustíveis. Depois fala-se muito de gastos públicos, tá? No artigo 60 e 71, de aumentar esses gastos de fato, para providenciar um pouco mais de infraestrutura de logística de transporte e também ter um pouco mais de gastos em questão de bancos públicos para renegociar dívidas, tá? Para o pessoal da sociedade que tem problema de estar endividado. Tem uma das propostas que fala sobre usar os bancos públicos para renegociar essas dívidas, e isso envolve ter um pouco mais de gastos públicos também. Depois fala um pouco sobre agronegócio e mineração, tá? Sobre agregar um pouco mais de valor, principalmente no agronegócio, e estimular essas duas áreas. Não cita de fato como que seria na prática ou quais tipos de políticas públicas isso seria feito, mas assume-se um compromisso para tanto agregar valor e estimular essas áreas e também ter um compromisso de proteger o meio ambiente, não deixar essas áreas evoluir a ponto de prejudicar o meio ambiente. Sobre privatizações, o plano de governo do Lula é bem claro ao dizer que é contra qualquer tipo de privatização de empresas estatais. Temos vários artigos aqui do 76 até 80 que ele primeiro se opõe a todas as privatizações já feitas por outros governos e defende a ideia que não será privatizada nenhuma empresa estatal se ele for eleito. Além disso tudo, ele fala em fortalecer os bancos públicos, que são empresas que possivelmente poderiam ser privatizadas por outro governo, e de fato a ideia é ir ser contra essas privatizações e fortalecer ainda mais essas empresas estatais. Dessa forma, o governo teria um pouco mais de controle dessas empresas estatais, como a Petrobras, Correios, Telebrás, etc., e consegue ditar o rumo de administração dessas próprias empresas. Então aqui é mais uma das pautas que mostra de fato que a pauta de governo, o plano de governo do candidato Lula é de fato o governo, o Estado tendo uma participação e uma intervenção maior num país como um todo, desde gastos públicos, desde projetos até empresas estatais, tendo um pouco mais de intervenção do próprio Estado. E no final das pautas econômicas fala-se meio ambiente, ali no artigo 91 e 93, fala muito sobre proteção, principalmente da Amazônia, de defender, de desmatar menos e assim por diante, assim como proteger outros biomas naturais e também reafirmar um compromisso que até cita no próprio plano que foi firmado lá em 2015 sobre um compromisso de diminuir a emissão de gás carbônico. Então cita nesses artigos aqui, também não tem como isso seria feito,
mas de fato que teria esforço para proteger esse meio ambiente, a Amazônia, os biomas naturais, de uma forma geral o meio ambiente ser protegido e também diminuir, né, a emissão de gás carbônico. Bom, essas são as principais pautas, né, de economia que tem no plano de governo do Lula. Isso aqui não foi inventado, não foi achismo nem opinião minha. Se você quiser pegar o próprio plano de governo, vai estar lá escrito exatamente tudo isso que a gente falou aqui. Bom, de uma forma resumida, a gente pode entender que o plano de governo do Lula é ter um pouco mais, né, o controle de tudo, ter um pouco mais de intervenção do Estado, então ter um pouco mais de gastos públicos para tentar promover, né, ou acabar com essa desigualdade que existe em vários cenários, em vários critérios, né, em vários aspectos, e ter um pouco mais de controle também, seja em empresas estatais, seja mais em políticas públicas, porque parte da ideia, né, de um governo mais socialista, e são algumas pautas, né, que tem a ver com isso, com um Estado mais provedor, né, não deixando o indivíduo mais livre, mas sim arrecadando e tentando entregar para acabar um pouco com essa desigualdade. A ideia é muito boa de promover uma igualdade, né, em todos os aspectos, porém exige muitos gastos públicos. Esses gastos públicos vai chegar uma hora que tem que ser pago por alguém. Então seja através de aumentar os tributos sobre a sociedade em geral, ou que seja de empresas, ou que seja da parcela mais rica, ou aumentar a taxa de juros para atrair mais investimento. Uma taxa de juros altas não é tão bom para a economia, faz com que o dinheiro fique mais parado, aumenta o custo de empréstimo e financiamento e faz com que gire menos dinheiro na economia e, consequentemente, tenha menos desenvolvimento. Além disso, o aumento desses gastos públicos, alinhado com o fato de revogar o teto de gastos, ou seja, não ter um limite, pode fazer com que aumente ainda mais a nossa dívida pública do país. Não saberemos se as pautas serão aprovadas, cumpridas ou não, mas de fato, esses são os pontos que tem no plano de governo do atual candidato à presidência. Como eu já falei no início e vou falar agora, a ideia aqui não é te induzir a votar nele ou não, é apenas te influenciar com informação. Nada disso foi inventado, tudo isso foi fundamentado e tem base. Então eu sei que muitas pessoas me procuraram e queriam saber as propostas, seja de um ou de outro candidato, e o meu trabalho aqui é ajudar vocês provendo a informação, e cada um agora com posse da informação vai tomar sua decisão. Se vai votar ou não nesse candidato, é uma escolha sua, decisão sua. Tudo que eu te peço é que você deixe o like, se inscreve no canal, não se esqueça disso, e compartilhe com alguma pessoa, né, um amigo, uma amiga, que também precisa saber, né, do plano de governo, para ter essa informação com base e aí poder tomar a melhor decisão possível. Deixe aí nos comentários, né, o que você achou, se você curtiu, né, as propostas que estão no plano de governo do Lula, tá? Qual você mais gostou, qual você menos gostou e assim por diante. Vou ficando por aqui e até a próxima.